Provavelmente esse personagem que eu vou colocar diante de vocês hoje, ele não fazia ideia de como Deus era com ele, de como Deus o amava. Ele sequer sabia quem era Deus. Ele não tinha conhecimento, ele era um idólatra. E a Bíblia começa falando dele, dizendo que Deus era com ele. Mas ele não tinha a mínima ideia disso. Naamã, o comandante do exército do rei da Síria. É este homem que nós vamos olhar. Um homem respeitado, um homem honrado, um homem vitorioso, um homem onde os sírios podiam dormir tranquilo, porque sabiam que eles não seriam atacados. A Síria poderia deitar e dormir com tranquilidade, porque ela sabe que no comando de seu exército existe um homem extremamente preparado, apto, vencedor, temido. No tempo deste homem, o temor, o medo era muito importante. E até hoje, as nações mais poderosas do mundo trabalham, certo? Impondo o respeito através do medo. O que podem fazer com seus exércitos, com suas armas. Então, os sírios podem dormir tranquilo, porque Naamã está no comando. Ele é o chefe do exército do rei da Síria. Respeitado, honrado, um homem apto a fazer muitas coisas pelos outros. Dedicou sua vida, é verdade, para proteger as famílias da Síria. E isso com sucesso, com louvor. Recebeu o reconhecimento de tudo isso, porque não tem nada de errado alguém ser reconhecido porque é bom naquilo que faz. Quando ele passava na rua, ele era alguém que era ovacionado, respeitado. Esse era Naamã. Mas ele não fazia ideia de quem ele era e de por que tudo isso estava acontecendo com ele. O texto está dizendo que Naamã, apesar de ser o comandante do exército da Síria, o Senhor, Deus, era com ele. Ele não faz ideia disso, provavelmente. Jamais um capitão do exército do rei da Síria vai desconfiar que ele tem vitória, que ele é um vencedor, que ele tem êxito, porque Deus é com ele. Ele não imagina isso. A não ser que consigamos levar a nossa leitura até o final. Quando descobrimos que, apesar dele ser respeitado, vitorioso, honrado, o texto termina dizendo que, porém, ele é leproso. Apesar de tudo isso, Naamã é um homem que pode ser visto aos olhos de todos como um vencedor. Que ele pode ser respeitado quando passa em seu cavalo, está à frente do exército que ele comanda. Mas a vida dele não é sempre assim. Não dá para chegar em casa e dormir de armadura. Em casa, aquilo sai. E quando Naamã chega em casa, ele descobre que, apesar de tudo o que tem feito e de tudo que é perante as pessoas lá fora, tem algo que ele não consegue resolver. Aos olhos das pessoas, porque muitos de nós somos assim. Aos olhos dos outros, às vezes somos bons gestores, somos boas pessoas, somos pessoas de bem, somos empresários, temos dinheiro, temos isso, temos aquilo. Aos olhos das pessoas de fora, quando passamos, somos bem-sucedidos. Mas quando somos vistos por quem nos conhece de verdade, ou pior, quando somos vistos por nós mesmos, talvez nós não nos achemos tão vencedor assim. Quando olhamos para Naamã, o cargo que ele ocupava dava a ele uma autoridade, uma influência poderosíssima. Porém, o cargo e a influência era lá fora. A armadura de Naamã provavelmente era uma das melhores do reino. Ele é o comandante do exército. Se fere o comandante, de onde partem as ordens, desestabiliza. A Bíblia diz, se fere o pastor, as ovelhas se dispersam. Então ele tinha uma boa armadura para protegê-lo, provavelmente das flechas, das lanças, das espadas. Suas armas também devem ser as melhores.
e elas devem ser temidas pelos adversários. A lança que ele porta, seu escudo, sua espada, seu cavalo, tudo aquilo que ele tem para atacar precisa ser temido. Ele é alguém de influência, é verdade? Ele é alguém de autoridade? Ele é alguém que tem a proteção de seu elmo, de sua estrutura, o poder de suas armas bélicas. Ele também tem seus soldados que podem cumprir suas ordens. Mas nada disso é capaz de protegê-lo de sua lepra. A armadura protege da espada, da lança, das flechas, mas não protege da lepra. Seus soldados podem obedecer ordens para fazer muita coisa, mas não para curá-lo. A influência que ele tem com o rei, que o respeita, é verdade, que o admira, também pode dar a ele muita coisa, mas não pode remover dele sua lepra. Então chega um momento que ele descobre que tudo aquilo que ele tem, que tudo aquilo que ele faz, não é suficiente para dar a ele a coisa mais preciosa: a vida, a cura. Esse é Naamã, é esse o indivíduo. Ele precisa de algo que ninguém pode dar a ele, é verdade. Apesar de tanta coisa, de tanta influência, nada disso é capaz de protegê-lo da lepra. Preste atenção, porque este indivíduo vai ter uma experiência muito interessante. Deus usa situações e pessoas, às vezes, extremamente improváveis para cumprir seu propósito. Um homem tão influente, tão poderoso, tão bem armado, tão respeitado, tão temido. Preste atenção, ele conhecia as pessoas mais importantes do mundo naquela época. Ele podia pedir audiência com qualquer um, mas ele tem um problema que ninguém pode resolver. E pior, ele é obscuro, ele está por detrás da armadura, por detrás não é uma coisa que se visualiza, dá para esconder. Ele tem muita coisa, mas precisa de algo que ninguém pode fazer por ele. E de onde vai vir a solução? De onde? Quem vai ser o profeta que vai lá? Quem vai ser a pessoa? Não. Deus pega uma menina que é raptada. Ela é removida, sacada de sua terra natal. E pega esta menina e coloca para trabalhar na casa do homem que derrotou a sua nação, o homem que a separou de sua família, o homem que estabeleceu o caos na nação cuja qual ela pertence. Como é que seria, ou que deveria estar o coração desta menina? Esta menina vai trabalhar na casa de Naamã. E provavelmente ele já devia ter pedido para ela uma toalha, o almoço, para limpar alguma coisa que estava suja. Ele poderia ter pedido a ela, e deve ter pedido inúmeras coisas, mas ele nunca deve ter pedido a ela para ficar curado. Ela é só uma garotinha, uma estrangeira. O que ela pode fazer por ele? Sabe qual é o grande problema? É que o segredo das portas abertas, das coisas grandes que podem acontecer na nossa vida, pode vir na boca de alguém muito pequeno. Pode vir, certo, na aparência de alguém muito mal arrumado, com um vocabulário muito ruim, sem muita expressividade. Entendeu? E quando isso acontece, muitas vezes nós perdemos a oportunidade. A menina está lá, ele jamais imagina. Por quê? Porque ela era só uma menina. Ela era só uma serviçal que está na casa dele. Ele poderia esperar que a vitória dele viria de qualquer lugar, mas menos daquela garota. E ele nunca pediu a ela: que garota é essa, que seu coração é tão bom assim? Que menina é essa, que quer que o homem que venceu a sua nação fique curado? Que menina é essa que é capaz de amar um homem opressor de sua nação? Para mim, a única coisa que essa menina representa é o Evangelho, é a palavra de salvação, que busca salvar a todos, até aquele que não merece. E aqui, Naamã, ela está na casa dele sem muita expressividade, mas ela carrega no seu coração um poder que Naamã jamais conheceu. Ele só não imagina
que esse poder está em alguém. Por isso, irmão, deixa eu te falar uma coisa: cuidado com as aparências na igreja, cuidado com as aparências em qualquer lugar. Às vezes o diabo, para enganar você, basta colocar alguém bem vestido, num bom carro, alguém com um bom vocabulário, alguém com uma boa expressão, para te enganar, para te entreter, pelo menos. Não é nem te enganar, é fazer com que você perca tempo. Ele tem dentro da casa dela uma menina poderosíssima. Ela não se veste bem, ela não decide o que come, ela não tem poder nenhum aos olhos humanos, mas ela carrega um poder extraordinário. E ela vai apresentar a ele. Naamã vai ser alcançado pela palavra dessa serviçal. Deus utiliza coisas extremamente improváveis, muitas vezes, para fazer o que ele deseja. E Naamã está agora vivendo isso. Uma menina está dentro da casa dele e disse para ele: se ele for de onde eu venho, tem um profeta que pode curá-lo. Preste atenção, ele está confuso. Ele está achando que está em Damasco. Ele não entende que o ambiente mudou. Ele não entende que ele é um herói de guerra em Damasco. Aqui não. Ele não entende que lá ele é o centro das atenções. Para onde ele foi, o centro das atenções é Deus. Ele não consegue, a mente que o levou, certo, para a porta da casa de Eliseu, é a mente de alguém que está acostumado a mandar. É a mente de alguém que está acostumado a ser o centro das atenções. É a mente daquele, certo, que é o que sempre oferece socorro. Então ele está indo para lá. Qual é a expectativa dele? Quando eu chegar lá, o pastor Eliseu, ele vai vir me receber, porque para o Eliseu é uma honra me receber. Para o Eliseu, eu sou uma grande autoridade, eu sou um homem muito importante, eu venci a nação dele, é bom que ele tenha medo de mim, como todo mundo tem, inclusive o rei cuja casa eu fui, que rasgou a roupa na frente de todo mundo, se humilhando. É com isso que ele está acostumado. Ele não está acostumado a ser transferido de um ambiente onde ele é o centro das atenções para um ambiente onde ele não é ninguém, onde o Todo-Poderoso é Deus, e pronto, é só isso. Ele está confuso. Então quando ele vai para a casa do profeta, ele levou ouro, ele levou roupa, ele levou presente, ele levou tudo. O que ele quer é impressionar. O que ele quer é que todo mundo... e pense que ele é uma ótima pessoa também, porque ele tem um camelão 2.0, certo? Híbrido. Porque ele está usando um Patek Philippe no pulso. Porque ele está... é verdade. O que ele não sabe é que tudo aquilo que ele tem, para onde ele foi, não representa nada. Então ele se depara numa situação onde o ambiente mudou. E por que o ambiente mudou? Porque lá onde ele dava, era quase tudo do jeito que ele queria. Agora não. Eu imaginei que o profeta ia sair, ia orar ao seu Deus, botar a mão. A cabeça dele tem que ser do jeito que eu quero. E ele vai. Olha como é que o texto diz. Voltou-se e se com... ele vai embora. Ele vai voltar para Damasco, leprosinho, do jeito que chegou. Só que olha o verso 13. Então, mas porém, então, todavia, lembra? Porém, leproso. Agora, porém, ou então, chegaram a ele os caras que foram com ele. Eu gosto disso. De Dotã, onde estava Eliseu, a Damasco, é longe. No tempo em que ele sai para procurar o profeta, quem é que toma conta da Síria, enquanto ele está viajando? Não é algo que vai de manhã e volta de tarde, não. Ele precisa fazer duas coisas: deixar gente de confiança e levar gente de confiança. Ele precisa de duas coisas: deixar pessoas corajosas e levar pessoas corajosas. Ele precisa deixar gente que defenda o rei e ir com gente que o defenda. É isso.
E se você pensa que isso é fácil de achar, não seja tolo. Uma das coisas que mais nos atinge, muitas vezes, é o fogo amigo. É a bala disparada por gente que está do seu próprio lado e que atira em você pelas costas. Não é fácil. Talvez fosse mais fácil deixar alguém para proteger o rei, porque tem a fortaleza, tem as armas, tem tudo, mas alguém para levá-lo não pode ser qualquer pessoa. Eu não sei com quantos homens ele sai da Síria para ir a Damasco, para ir a Dotã, a Samaria. Eu só sei de uma coisa: se os inimigos da Síria descobrissem que ele está com um grupo pequeno, provavelmente poderia atacá-lo para matá-lo. Então as pessoas cujas quais Naamã leva consigo deveria ter sido escolhidas a dedo. Olhe bem. Então, no texto que nós lemos anterior, ele está indo embora. Mas então, chegaram-se a ele os que foram com ele. E disseram, lhe falaram, certo, meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa, alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo ele, lava-te e ficarás purificado. Na viagem que ele fez, não dava para levar todo mundo. É verdade. O Jordão não era um local especial para ele. Um rio próximo da cidade, a sujeira ia para lá, Abana e Farpá, o Farpá e Abana, rios muito mais limpos, conservados. Eu aprendi uma coisa, irmãos: pare de querer estar em lugares especiais e encontre para você alguém especial que seja capaz de estar com você em qualquer lugar, porque quando você está com alguém especial, qualquer lugar passa a ser um lugar especial. Olhamos para esse texto, os homens chegam a ele está querendo ir embora. Mas como é bom estar com pessoas certas. Como é bom casar com uma pessoa certa. Como é bom ser sócio de uma pessoa correta. Como é bom ter a pessoa certa perto de nós. Porque os lugares, muitas vezes, que nós vamos frequentar, podem não serem bons lugares. As situações podem ser das mais adversas. Hoje, eu saí, levantei de manhã, ainda errei na hora, acordei uma hora mais cedo, querido. Estou só o pó da gaita. Cheguei uma hora. Na verdade, tinha que chegar uma hora antes, eu cheguei 2. Para ir à Vitória pregar no aniversário de um amigo, um cara de destino, não um cara de agenda. Sabe aquele cara onde ele estiver com você, o lugar fica especial, o ambiente fica agradável, sabe? É assim que funciona, é desse tipo de gente que nós precisamos ter. E Naamã tinha, porque ele escolheu as pessoas certas. Quando ele está desanimado, a Bíblia diz o quê? Que ele está querendo ir embora. Lembra? É melhor serem 2 do que 1, porque quando o frio vier, um aquece o outro, quando um cair, o outro levanta. É isso que está acontecendo. Os homens agora estão dizendo, Naamã, vamos embora. Por quê? Porque Naamã está acostumado a mandar. É ele quem manda. Quando ele recebe uma ordem, vai e lava-te 7 vezes, inverteu a situação. Ele não está sabendo lidar com aquilo. Aquilo está muito confuso, porque o ambiente muda. Todas as vezes que o ambiente muda, as pessoas costumam se atrapalhar. É assim. Mudou o ambiente, as coisas mudam. Foi assim que Satanás atacou Davi, tirando o leão, o urso, o gigante e o rei, e trocando por uma mulher nua. Mudou o ambiente. As pessoas se atrapalham. Vai lá, Moisés, fere a rocha. Eu firo a rocha, sai água. Vai lá, Moisés, fala para a rocha. Bom, por que eu vou falar para a rocha se da vez anterior eu feri e deu certo? Se deu certo da outra vez, eu simplesmente repito o jeito. Porque quando Deus muda a configuração, as pessoas costumam se atrapalhar. Naamã agora está vivendo isso. Mas como ele está com as pessoas certas, ele vai levar mais do que foi buscar. E talvez você entenda
o versículo agora, põe o 17. Disse Naamã: se não queres, não quer os presentes que eu trouxe para você. Ele queria pagar pela cura que teve. Queria chegar lá na Síria e dizer: ó, o cara me curou, mas eu paguei. Eliseu disse: eu não quero nada teu, até porque não fui eu que te curei. Eu não quero nada teu. Mas ele diz: ó, se você não quer, se não queres, desse a este teu servo uma carga de terra que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses senão o Senhor. Esse Senhor aqui é o Senhor do verso 1. O Senhor que já era com ele, ele nem sabia que o Senhor era. Mas agora ele foi buscar a cura. Isso, sua pele agora está normal, está novinha. Mas o que Deus queria não era mudar simplesmente a pele, era mudar o coração. Porque qualquer milagre, meu irmão, que não aponte para Deus, pode ser qualquer coisa, menos milagre. Me perdoe. Se o milagre que você viveu aponta para uma santa, ele pode até ter acontecido, mas não pode ser de Deus. Porque milagre de Deus só aponta para Deus. É Deus, é para Ele, é por Ele. Preste atenção, ele diz: nunca mais, a partir de agora, este teu servo oferecerá holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão o Senhor. Você pode colocar o verso 18, que ele dá uma explicação que nem era necessária, mas olha o que esse cara fala no verso 18: nisso perdoe o Senhor a teu servo. Isso o Senhor Deus perdoe a mim, Naamã. É isso que ele está dizendo. Porque quando o meu Senhor, e aí se você ler, como eu te disse, está em letra minúscula, entrar na casa de Rimom para adorar, ele encosta na minha mão. Olha só. E aí eu também tenho que me curvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. Olha o que ele está dizendo. Eu sou o homem de confiança do rei. Quando esse cara vai adorar, eu acompanho, eu faço a segurança dele pessoal. Quando ele entrar para adorar o Rimom, eu tenho que ir com ele. Então eu vou ter que entrar num templo cujo qual eu não sirvo mais. E muitas vezes, quando ele dobrar o joelho dele e apoiar em mim, eu também vou ter que me posicionar. Mas eu quero pedir perdão, porque mesmo que eu esteja naquela posição, meu coração nunca mais adora outro Deus senão Deus que eu conheci aqui. Você consegue entender isso? Pastor, o que você está querendo dizer? É muito simples. É que às vezes por fora está muito bem. É que às vezes não dá para ver o que você está vivendo, nesse cavalão que você está andando, nessa armadura bonitona que você está vestindo. Às vezes não dá para notar nesse sorriso, nessa roupa bonita, nessa maquiagem extraordinária. Mas aí, por fora está legal, mas o que tem por baixo? Como é que está você de verdade? Hein, Naamã? Como é que está você? Está tudo certinho aí por baixo também? Ou será que quando você tira essa armadura, quando você chega em casa, abre aquela geladeira vazia, quando você vai dormir, aquela ausência de intimidade entre você e seu cônjuge, pare e pense. O propósito dessa mensagem hoje, meu irmão, é lembrar você que por mais que você não sinta, o Senhor é contigo. O Senhor é o teu Deus. E que muitas vezes o que você precisa é só entender o percurso. É que você tem que se apresentar como quem você é de verdade diante do Senhor e mostrar o que está por debaixo dessa armadura. Ficar atento àquele ambiente e aquelas pessoas aparentemente insignificantes, mas que podem carregar coisas poderosas para você, como foi o caso daquela menina. É ficar atento, porque às vezes o ambiente muda e você continua, agindo como se estivesse no ambiente anterior, achando que as coisas materiais e quem você
vai te conduzir à vitória. Às vezes você está com as pessoas erradas e precisa rever o mais rápido possível isso e ficar atento, porque ele só queria voltar para casa com a pele curada. Ele jamais imaginou que voltaria com o coração transformado. Que no final desse culto agora nós possamos ir para a nossa casa refletindo sobre essa mensagem. Leia ela em casa, dá uma olhada. É pequenininha a história desse homem, é verdade, mas nos traz uma mensagem muito poderosa. Nós vamos fazer uma reflexão nessa noite, e o tema é: eu não fazia ideia. Provavelmente esse personagem que eu vou colocar diante de vocês hoje, ele não fazia ideia de como Deus era com ele, de como Deus o amava. Ele sequer sabia quem era Deus. Ele não tinha conhecimento, ele era um idólatra, e a Bíblia começa falando dele, dizendo que Deus era com ele, mas ele não tinha a mínima ideia disso. E vamos só fazer uma reflexão. Segundo o livro dos Reis, capítulo 5, verso 1, nós vamos ver Naamã, o comandante do exército do rei da Síria. É este homem que nós vamos olhar. Um homem respeitado, um homem honrado, um homem vitorioso, um homem onde os sírios podiam dormir tranquilo, porque sabiam que eles não seriam atacados. A Síria poderia deitar e dormir com tranquilidade, porque ela sabe que no comando de seu exército existe um homem extremamente preparado, apto, vencedor, temido. No tempo deste homem, o temor, o medo era muito importante, e até hoje as nações mais poderosas do mundo trabalham, certo? Impondo o respeito através do medo. O que podem fazer com seus exércitos, com suas armas. Eu não sei se você viu, mas o presidente chinês, há um mês atrás, disse que se alguém desse um tiro na China, não daria o segundo, ficaria só no primeiro. Então, os sírios podem dormir tranquilo, porque Naamã está no comando. Ele é o chefe do exército do rei da Síria, respeitado, honrado, um homem apto a fazer muitas coisas pelos outros. Dedicou sua vida, é verdade, para proteger as famílias da Síria, e isso com sucesso, com louvor. Recebeu o reconhecimento de tudo isso, porque não tem nada de errado alguém ser reconhecido porque é bom naquilo que faz. Quando ele passava na rua, ele era alguém que era ovacionado, respeitado. Esse era Naamã, mas ele não fazia ideia de quem ele era e de por que tudo isso estava acontecendo com ele. Preste atenção nesse texto. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. Na conotação que colocaram aqui, certo? Do jeito que colocou, fala para mim como é que a gente chama as letras. Não é a tradução. A fonte. A fonte aqui colocou tudo em maiúsculo.
Mas quando você vai ler, você vai notar que há uma diferença entre o Senhor, que está diante do rei, e o Senhor que dera livramento aos sírios. Quando essa palavra Senhor, certo? Está na sua Bíblia aí, provavelmente ela está em letra minúscula, e essa aqui em letra maiúscula. O texto está dizendo que Naamã, apesar de ser o comandante do exército da Síria, o Senhor, Deus, era com ele. Ele não faz ideia disso, provavelmente. Jamais um capitão do exército do rei da Síria vai desconfiar que ele tem vitória, que ele é um vencedor, que ele tem êxito, porque Deus é com ele. Ele não imagina isso. A não ser que consigamos levar a nossa leitura até o final. Quando descobrimos que, apesar dele ser respeitado, vitorioso, honrado, o texto termina dizendo que, porém, ele é leproso. Apesar de tudo isso, Naamã é um homem que pode ser visto aos olhos de todos como um vencedor, que ele pode ser respeitado quando passa em seu cavalo, está à frente do exército que ele comanda, mas a vida dele não é sempre assim. Não dá para chegar em casa e dormir de armadura. Em casa, aquilo sai. E quando Naamã chega em casa, ele descobre que, apesar de tudo o que tem feito e de tudo que é perante as pessoas lá fora, tem algo que ele não consegue resolver aos olhos das pessoas, porque muitos de nós somos assim. Aos olhos dos outros, às vezes somos bons gestores, somos boas pessoas, somos pessoas de bem, somos empresários, temos dinheiro, temos isso, temos aquilo. Aos olhos das pessoas de fora, quando passamos, somos bem-sucedidos. Mas quando somos vistos por quem nos conhece de verdade, ou pior, quando somos vistos por nós mesmos, talvez nós não nos achemos tão vencedor assim. Quando olhamos para Naamã, o cargo que ele ocupava dava a ele uma autoridade, uma influência poderosíssima. Porém, o cargo e a influência era lá fora. A armadura de Naamã provavelmente era uma das melhores do reino. Ele é o comandante do exército. Se fere o comandante, de onde partem as ordens, desestabiliza. A Bíblia diz: se fere o pastor, as ovelhas se dispersam. Então ele tinha uma boa armadura para protegê-lo, provavelmente das flechas, das lanças, das espadas. Suas armas também devem ser as melhores, e elas devem ser temidas pelos adversários. A lança que ele porta, seu escudo, sua espada, seu cavalo, tudo aquilo que ele tem para atacar precisa ser temido. Ele é alguém de influência, é verdade? Ele é alguém de autoridade? Ele é alguém que tem a proteção de seu elmo, de sua estrutura, o poder de suas armas bélicas. Ele também tem seus soldados que podem cumprir suas ordens. Mas nada disso é capaz de protegê-lo de sua lepra. A armadura protege da espada, da lança, das flechas, mas não protege da lepra. Seus soldados podem obedecer ordens para fazer muita coisa, mas não para curá-lo. A influência que ele tem com o rei, que o respeita, é verdade, que o admira, também pode dar a ele muita coisa, mas não pode remover dele sua lepra. Então chega um momento que ele descobre que tudo aquilo que ele tem, que tudo aquilo que ele faz,
não é suficiente para dar a ele a coisa mais preciosa: a vida, a cura. Esse é Naamã, é esse o indivíduo. Ele precisa de algo que ninguém pode dar a ele, é verdade. Apesar de tanta coisa, de tanta influência, nada disso é capaz de protegê-lo da lepra. Mas olha que coisa interessante. Coloca o verso 2, 3 e 4. Vai ser rapidinho essa reflexão. Saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Verso 4. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Preste atenção, porque este indivíduo vai ter uma experiência muito interessante. Deus usa situações e pessoas, às vezes, extremamente improváveis para cumprir seu propósito. Um homem tão influente, tão poderoso, tão bem armado, tão respeitado, tão temido. Preste atenção, ele conhecia as pessoas mais importantes do mundo naquela época. Ele podia pedir audiência com qualquer um, mas ele tem um problema que ninguém pode resolver. E pior, ele é obscuro, ele está por detrás da armadura, por detrás não é uma coisa que se visualiza, dá para esconder. Ele tem muita coisa, mas precisa de algo que ninguém pode fazer por ele. E de onde vai vir a solução? De onde? Quem vai ser o profeta que vai lá? Quem vai ser a pessoa? Não. Deus pega uma menina que é raptada, ela é removida, sacada de sua terra natal, e pega esta menina e coloca para trabalhar na casa do homem que derrotou a sua nação, o homem que a separou de sua família, o homem que estabeleceu o caos na nação cuja qual ela pertence. Como é que seria, ou que deveria estar o coração desta menina? Esta menina vai trabalhar na casa de Naamã. E provavelmente ele já devia ter pedido para ela uma toalha, o almoço, para limpar alguma coisa que estava suja. Ele poderia ter pedido a ela, e deve ter pedido, inúmeras coisas. Mas ele nunca deve ter pedido a ela para ficar curado. Ela é só uma garotinha, uma estrangeira. O que ela pode fazer por ele? Sabe qual é o grande problema, irmãos? Muitas vezes é que o segredo das portas abertas, das coisas grandes que podem acontecer na nossa vida, pode vir na boca de alguém muito pequeno, pode vir, certo, na aparência de alguém muito mal arrumado, com um vocabulário muito ruim, sem muita expressividade, entendeu? E quando isso acontece, muitas vezes nós perdemos a oportunidade. A menina está lá, ele jamais imagina. Por quê? Porque ela era só uma menina, ela era só uma serviçal que está na casa dele. Ele poderia esperar que a vitória dele viria de qualquer lugar, mas menos daquela garota. E ele nunca pediu a ela: que garota é essa, que seu coração é tão bom assim? Que menina é essa, que quer que o homem que venceu a sua nação fique curado? Que menina é essa que é capaz de amar um homem opressor de sua nação? Para mim, a única coisa que essa menina representa é o Evangelho, é a palavra de salvação, que busca salvar a todos, até aquele que não merece. E aqui, Naamã,
ela está na casa dele sem muita expressividade, mas ela carrega no seu coração um poder que Naamã jamais conheceu. Ele só não imagina que esse poder está em alguém. Por isso, irmão, deixa eu te falar uma coisa: cuidado com as aparências na igreja, cuidado com as aparências em qualquer lugar. Às vezes o diabo, para enganar você, basta colocar alguém bem vestido, num bom carro, alguém com um bom vocabulário, alguém com uma boa expressão, para te enganar, para te entreter, pelo menos. Não é nem te enganar, é fazer com que você perca tempo. Ele tem dentro da casa dela uma menina poderosíssima. Ela não se veste bem, ela não decide o que come, ela não tem poder nenhum aos olhos humanos, mas ela carrega um poder extraordinário. E ela vai apresentar a ele. Naamã vai ser alcançado pela palavra dessa serviçal, dessa menina. Ela não tem dimensão. Não tem dimensão do que uma coisa. Tem mais ou menos umas 2 ou 3 semanas atrás, eu não estava num período muito bom, não. E a igreja, muitas pessoas me conhecem um pouco melhor. Alguns falaram comigo, né? Pastor, você está cansado, está isso, está aquilo. E eu confesso que eu estava bem. Aí alguém que eu não sei quem é, me manda uma imagem no meu celular. Não tinha foto da pessoa, era só uma picapezinha com um adesivo de uma empresa. Eu não sei quem é aquela pessoa, mas eu vou falar para você, aquela imagem que ele montou e me mandou, você não está entendendo a força que aquele negócio tão pequenininho, tanto é que eu te salvei, está na minha galeria de foto. E eu falei para Deus: Senhor, se até hoje eu pudesse pensar que não vale a pena ser pastor, hoje eu descobri que vale, porque alguém gastar tempo para construir uma imagem daquela, botar meu rostinho ali e botar a imagem que me enviou, foi um troço que fortaleceu. Essa pessoa provavelmente pode ser vista como pequena para muita gente, mas ninguém, até o presente momento, fez por mim, pelo menos no momento que eu estava precisando, o que aquela pessoa fez, e eu não sei nem quem é, não faço a mínima ideia. Talvez você esteja aí e sabe exatamente do que eu estou falando, mas foi algo extraordinário. Por quê? Porque Deus utiliza coisas extremamente improváveis, muitas vezes, para fazer o que Ele deseja, e Naamã está agora vivendo isso. Uma menina está dentro da casa dele, e disse para ele: se ele for de onde eu venho, tem um profeta que pode curá-lo. Olha só. Coloca, por favor, o capítulo 5, o verso 9. 5:9. Acompanhe. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, com seu carro, parou à porta da casa de Eliseu. Vamos até o 12. Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhor do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? Voltou-se e foi com indignação. Preste atenção. Ele está confuso.
Ele está achando que está em Damasco. Ele não entende que o ambiente mudou. Ele não entende que ele é um herói de guerra em Damasco. Aqui não. Ele não entende que lá ele é o centro das atenções. Para onde ele foi, o centro das atenções é Deus. Ele não consegue, a mente que o levou, certo, para a porta da casa de Eliseu, é a mente de alguém que está acostumado a mandar. É a mente de alguém que está acostumado a ser o centro das atenções. É a mente daquele, certo, que é o que sempre oferece socorro. Então ele está indo para lá. Qual é a expectativa dele? Quando eu chegar lá, o pastor Eliseu, ele vai vir me receber, porque para o Eliseu é uma honra me receber. Para o Eliseu, eu sou uma grande autoridade, eu sou um homem muito importante, eu venci a nação dele, é bom que ele tenha medo de mim, como todo mundo tem, inclusive o rei cuja casa eu fui, que rasgou a roupa na frente de todo mundo, se humilhando. É com isso que ele está acostumado. Ele não está acostumado a ser transferido de um ambiente onde ele é o centro das atenções para um ambiente onde ele não é ninguém, onde o Todo-Poderoso é Deus, e pronto, é só isso. Ele está confuso. Então quando ele vai para a casa do profeta, ele levou ouro, ele levou roupa, ele levou presente, ele levou tudo. O que ele quer é impressionar. O que ele quer é que todo mundo e pense que ele é uma ótima pessoa também, porque ele tem um camelão 2.0, certo? Híbrido. Porque ele está usando um Patek Philippe no pulso. Porque ele está... É verdade. O que ele não sabe é que tudo aquilo que ele tem, para onde ele foi, não representa nada. Então ele se depara numa situação onde o ambiente mudou. E por que o ambiente mudou? Porque lá onde ele dava, era quase tudo do jeito que ele queria. Agora não. Eu imaginei que o profeta ia sair, ia orar ao seu Deus, botar a mão. A cabeça dele tem que ser do jeito que eu quero. E ele vai. Olha como é que o texto diz. Voltou-se e ele vai embora. Ele vai voltar para Damasco, leprosinho, do jeito que chegou. Só que olha o verso 13. Então, todavia, lembra? Porém, leproso. Agora, porém, ou então, chegaram a ele os caras que foram com ele. Eu gosto disso. De Dotã, onde estava Eliseu, a Damasco, é longe. No tempo em que ele sai para procurar o profeta, quem é que toma conta da Síria enquanto ele está viajando? Não é algo que vai de manhã e volta de tarde, não. Ele precisa fazer duas coisas: deixar gente de confiança e levar gente de confiança. Ele precisa de duas coisas: deixar pessoas corajosas e levar pessoas corajosas. Ele precisa deixar gente que defenda o rei e ir com gente que o defenda. É isso. E se você pensa que isso é fácil de achar, não seja tolo. Uma das coisas que mais nos atinge, muitas vezes, é o fogo amigo. É a bala disparada por gente que está do seu próprio lado e que atira em você pelas costas. Não é fácil. Talvez fosse mais fácil
deixar alguém para proteger o rei, porque tem a fortaleza, tem as armas, tem tudo, mas alguém para levá-lo não pode ser qualquer pessoa. Eu não sei com quantos homens ele sai da Síria para ir a Damasco, para ir a Dotã, a Samaria. Eu só sei de uma coisa: se os inimigos da Síria descobrissem que ele está com um grupo pequeno, provavelmente poderia atacá-lo para matá-lo. Então as pessoas cujas quais Naamã leva consigo deveria ter sido escolhidas a dedo. Olhe bem. Então, no texto que nós lemos anterior, ele está indo embora. Mas então chegaram-se a ele os que foram com ele e disseram, lhe falaram, certo, meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa, alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo ele, lava-te e ficarás purificado. Na viagem que ele fez, não dava para levar todo mundo. É verdade. O Jordão não era um local especial para ele. Um rio próximo da cidade, a sujeira ia para lá, Abana e Farpá, o Farpá e Abana, rios muito mais limpos, conservados. Eu aprendi uma coisa, irmãos: pare de querer estar em lugares especiais e encontre para você alguém especial que seja capaz de estar com você em qualquer lugar. Porque quando você está com alguém especial, qualquer lugar passa a ser um lugar especial. Olhamos para esse texto, os homens chegam a ele está querendo ir embora. Mas como é bom estar com pessoas certas. Como é bom casar com a pessoa certa. Como é bom ser sócio de uma pessoa correta. Como é bom ter a pessoa certa perto de nós. Porque os lugares, muitas vezes, que nós vamos frequentar, podem não serem bons lugares. As situações podem ser das mais adversas. Hoje, eu saí, levantei de manhã, ainda errei na hora, acordei uma hora mais cedo, querido. Estou só o pó da gaita. Cheguei uma hora. Na verdade, tinha que chegar uma hora antes, eu cheguei 2. Para ir à Vitória pregar no aniversário de um amigo, um cara de destino, não é um cara de agenda. Sabe aquele cara, onde ele estiver com você, o lugar fica especial, o ambiente fica agradável, sabe? É assim que funciona, é desse tipo de gente que nós precisamos ter. E Naamã tinha, porque ele escolheu as pessoas certas. Quando ele está desanimado, a Bíblia diz o quê? Que ele está querendo ir embora. Lembra? É melhor serem 2 do que 1, porque quando o frio vier, um aquece o outro, quando um cair, o outro levanta. É isso que está acontecendo. Os homens agora estão dizendo, Naamã, vamos embora. Por quê? Porque Naamã está acostumado a mandar. É ele quem manda. Quando ele recebe uma ordem, vai e lava-te 7 vezes, inverteu a situação. Ele não está sabendo lidar com aquilo. Aquilo está muito confuso, porque o ambiente muda. Todas as vezes que o ambiente muda, as pessoas costumam se atrapalhar. É assim. Mudou o ambiente, as coisas mudam. Foi assim que Satanás atacou Davi, tirando o leão, o urso, o gigante e o rei, e trocando por uma mulher nua. Mudou o ambiente. As pessoas se atrapalham. Vai lá, Moisés, fere a rocha. Eu firo a rocha, sai água. Vai lá, Moisés, fala para a rocha. Bom, por que eu vou falar para a rocha, se da vez anterior eu feri e deu certo? Se deu certo da outra vez, eu simplesmente repito o jeito, porque quando Deus muda a configuração,
as pessoas costumam se atrapalhar. Naamã agora está vivendo isso, mas como ele está com as pessoas certas, ele vai levar mais do que foi buscar. E talvez você entenda o versículo agora. Põe o 17. Disse Naamã: se não queres, não quer os presentes que eu trouxe para você. Ele queria pagar pela cura que teve. Queria chegar lá na Síria e dizer: ó, o cara me curou, mas eu paguei. Eliseu disse: eu não quero nada teu, até porque não fui eu que te curei. Eu não quero nada teu. Mas ele diz: ó, se você não quer, se não queres, desce a este teu servo uma carga de terra que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses senão o Senhor. Esse Senhor aqui é o Senhor do verso 1. O Senhor que já era com ele, ele nem sabia que o Senhor era, mas agora ele foi buscar a cura. Isso, sua pele agora está normal, está novinha. Mas o que Deus queria não era mudar simplesmente a pele, era mudar o coração. Porque qualquer milagre, meu irmão, que não aponte para Deus, pode ser qualquer coisa, menos milagre. Me perdoe, se o milagre que você viveu aponta para uma santa, ele pode até ter acontecido, mas não pode ser de Deus, porque milagre de Deus só aponta para Deus. É Deus, é para Ele, é por Ele. Preste atenção, ele diz: nunca mais, a partir de agora, este teu servo oferecerá holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão o Senhor. Você pode colocar o verso 18, que ele dá uma explicação que nem era necessária, mas olha o que esse cara fala no verso 18: nisso perdoe o Senhor a teu servo. Isso, o Senhor Deus perdoe a mim, Naamã. É isso que ele está dizendo. Porque quando o meu Senhor, e aí se você ler, como eu te disse, está em letra minúscula, entrar na casa de Rimom para adorar, ele encosta na minha mão. Olha só. E aí eu também tenho que me curvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. Olha o que ele está dizendo. Eu sou o homem de confiança do rei. Quando esse cara vai adorar, eu acompanho, eu faço a segurança dele pessoal. Quando ele entrar para adorar o Rimom, eu tenho que ir com ele. Então eu vou ter que entrar num templo cujo qual eu não sirvo mais. E muitas vezes, quando ele dobrar o joelho dele e apoiar em mim, eu também vou ter que me posicionar. Mas eu quero pedir perdão, porque mesmo que eu esteja naquela posição, meu coração nunca mais adora outro Deus senão o Deus que eu conheci aqui. Você consegue entender isso? Pastor, o que você está querendo dizer? É muito simples. É que às vezes por fora está muito bem. É que às vezes não dá para ver o que você está vivendo nesse cavalão que você está andando, nessa armadura bonitona que você está vestindo. Às vezes não dá para notar nesse sorriso, nessa roupa bonita, nessa maquiagem extraordinária. Mas aí, por fora está legal, mas o que tem por baixo? Como é que está você de verdade, hein, Naamã? Como é que está você? Está tudo certinho aí por baixo também? Ou será que quando você tira essa armadura, quando você chega em casa, abre aquela geladeira vazia, quando você vai dormir, aquela ausência de intimidade entre você e seu cônjuge, pare e pense. O propósito dessa mensagem
hoje, meus irmãos, é lembrar você que por mais que você não sinta, o Senhor é contigo. O Senhor é o teu Deus. E que muitas vezes o que você precisa é só entender o percurso. É que você tem que se apresentar como quem você é de verdade diante do Senhor e mostrar o que está por debaixo dessa armadura. Ficar atento àquele ambiente e aquelas pessoas aparentemente insignificantes, mas que podem carregar coisas poderosas para você, como foi o caso daquela menina. É ficar atento, porque às vezes o ambiente muda e você continua, agindo como se estivesse no ambiente anterior, achando que as coisas materiais e quem você é vai te conduzir à vitória. Às vezes você está com as pessoas erradas e precisa rever o mais rápido possível isso e ficar atento, porque ele só queria voltar para casa com a pele curada. Ele jamais imaginou que voltaria com o coração transformado. Que no final desse culto agora, nós possamos ir para a nossa casa, refletindo sobre essa mensagem. Leia ela em casa, dá uma olhada. É pequenininha a história desse homem, é verdade, mas nos traz uma mensagem muito poderosa.